Vindo aqui. Se Muito obrigado. acompanhou essas ocorrências a Sim, partir de sim, fora? sim, Samuel, sempre, Por sempre. favor. Estamos sempre ligados. Inclusive, mesmo naquele dia, a partir da Suíça, eu falei com duas pessoas ligadas à UNITA por videochamada e que me reportaram, não me reportaram, porque eu consegui ver os excessos da polícia, né? A polícia excedeu-se. Entretanto, também entendo aqui, relativamente a este caso, que houve da parte da UNITA falta de capacidade de gestão, essencialmente da Presidente da Bancada Parlamentar, que é a Navita Angola, e do Secretário-Geral da UNITA, que é o Liberty Chiaka. E aqui um dos textos muito interessantes escritos no país, está nas redes sociais, é do Rui Candovo, que fala do Liberty Chiaka e fala do Pombolo, que ambos cresceram, um na Jota, o outro na UNITA, na juventude, e saberiam efetivamente saber gerir esses momentos. É preciso saber gerir esses momentos. Aí nós temos que ter muita cautela sobre essas matérias da Assembleia, porque nos aproximamos a 2027 e aqueles que são líderes partidários e ou ligados à organização partidária, política ou partidária do MPLA ou da UNITA estão sempre mais protegidos porque têm seguranças. Aí estou de acordo com alguma abordagem feita pelo Mário Aragão, que é necessário, na senda também daquilo que diz naturalmente o arcebispo Dom José Manuel Imbamba, que é as pessoas militantes de partidos políticos, porque são dirigidas pelos seus líderes, têm que ter a capacidade de perceber cada momento e agir em conformidade. O meu entendimento é que o governo da província não devia ter chegado ao ponto em que chegou. Não devia ter permitido, por exemplo, que a polícia agisse como agiu. A polícia agiu mal. A polícia excedeu-se. Estou de acordo com o Dr. Cabaça. A polícia excedeu-se. Usou gás lacrimogêneo, fechou as portas e usou balas reais. A polícia fez isso. A menos que houvesse uma outra intenção, que como diz muita gente da UNITA, das fontes que eu tenho da UNITA, a dizerem que queria-se linchar o Adalberto Costa Júnior no Luís. A menos que isso seja verdade. Que se queria linchar mesmo o Adalberto Costa Júnior. É o que dizem algumas fontes, não é? E então, percebido desta maneira, é grave. Mas é aqui onde nós temos que dizer, Sassembele, que nós temos um problema que é muito mais do que uma abordagem simples. Se os nossos internautas se lembram, quando o Luís Nunes esteve em Benguela, o Luís Nunes tinha saído, enquanto governador, saíram os dois vices, quem interinou a província foi o Ari, o comandante da polícia. O comandante Ari interinou, penso, durante um dia ou 2 dias. 3 dias. 3 dias. Muito obrigado, colega. Interinou a província. Aconteceu também da província do Amba. Pois, ouça, Sembele, este é um problema gravíssimo. Por quê? Porque quando o comandante de uma província, na saída dos 3, o principal e os 2 vices, o comandante da província interina a província, está a se politizar a polícia. O nosso problema é na politização da polícia. E o comandante provincial da polícia é, ao mesmo tempo, o representante do ministro do Interior na província, que responde ao Presidente da República, do seu partido político. Está como delegado do... O problema é da lei. Desculpa, Sim, não, faz favor, eu digo, o problema é da lei. O MPLA amarrou o país, doutor. O problema é da lei. Duvida. O problema é da lei. MPLA amarrou o país, está completamente amarrado. O problema é da lei. Não haja dúvida sobre essa matéria. Não vale a pena falarmos sobre isso. O problema é da lei. A lei da Polícia Nacional tem que ser mudada. Para quê? Para que a polícia se torne independente. A nossa polícia não consegue ser independente. Acha que não é republicana? Não, mas não é. Não chegou a uma este polícia nível? Assim não chega, Sassembele. Uma polícia assim não chega a este nível. Mas este deriva de um facto sobre o qual nós não temos feito análise. É muito interessante e é rápido a falar sobre isso. A Polícia Nacional de Angola, que tem 45 anos, foi fundada pelo MPLA, no tempo do MPLA. E, portanto, não, mas isso é rápido. Contexto. Mas isso é rápido. Mas isso é rápido. Se você for ver, o comandante da polícia come na casa do governador da província. Alguma vez o comandante da província, de alguma província, foi almoçar na casa de um representante da UNITA numa das províncias? Ou se esses laços de ligação entre a Polícia Nacional e o governo que é do MPLA faz com que a polícia não consiga, a expressão é essa, a polícia não consiga ser republicana porque não está desamarrada do partido.
Não. Agora deixa eu falar. Colega, eu venho de longe. Não, primeiro- Fiquei muito tempo sem falar. Estou Yeah. Fiquei muito tempo sem fluido. falar. Tá fluindo. E então aí tu não tens capacidade. O pensamento está fluindo. Já está a fluir. Tu não tens capacidade. E eu tenho muitos amigos polícia, como o Sacebel também deve ter muitos colegas polícia, colegas não, amigos polícias. Tu vês uma coisa muito interessante. É que seja o comandante provincial da polícia, seja o comandante municipal da polícia, recebe ordens da autoridade de poder do governo provincial e do administrador municipal. Quando o Hélio foi administrador do Quilamba, meu amigo o Hélio, muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, estava com colegas polícias que eram comandantes das esquadras. Tu percebes uma coisa muito interessante. Tu estás diante de um administrador que, para todos os efeitos, estás diante de um comandante da polícia municipal que, para todos os efeitos, é subordinado do administrador municipal. Tu não tens como. Não, Tu mas não tens- trabalham em função da articulação. Não, é apenas. banalização Sembele, mas da isto- figura da mas polícia. cuidado é que não, banalização sei, da sei. figura da Pois Não há articulação de trabalho. Não há articulação, passa por não aí. é articulação de trabalho, não. Não é articulação de trabalho. E aí, Aliás, temos um executivo, que estamos a falar, por exemplo, de um administrador ou de um governador. É aí e onde temos nós- um indivíduo Mas, mais mas o operativo. problema Sim, do faz favor, me ajuda. o Sim, colega, problema faz favor, sim. começa na É aí, Constituição. o problema é Começa aí. na Esse é o problema. Constituição. Esse é o problema problema. do país está na Constituição. podemos discutir muito, mas esse é o problema. Claro, pode vir presidente Adalberto, presidente Cabaça, Aragão, qualquer que for o presidente da Angola, Sim, sim. com essa Constituição não vai dar certo. Porque, repare, o presidente é chefe de Estado, é comandante em chefe, é titular do Poder Executivo e é o presidente do partido que governa. Mas em outras realidades é assim que funciona. Não Não funciona assim. Não funciona assim. Repara, o presidente da República nomeia todos. Com exceção dessa perspectiva de ser também presidente de uma formação política, mas é também, em Não, muitas presidente, realidades, repara. é presidente da República, comandante em chefe. Assembleia, mas é rápido. Deixa-me só, colegas, Sim, só um sim, bocadinho. sim, vamos, sim. vamos buscar aqui o exemplo rápido de Portugal. Vamos buscar o exemplo muito rápido de O presidente de Portugal Mas também é o muito- comandante em chefe. Vamos buscar muito rápido o exemplo de Portugal. Sim, Isso mas é depois tem o rapidíssimo. ministro da Administração rapidíssimo. Interna, Isso é que rapidíssimo. funciona ali como um tampão em que os problemas não chegam ao tem presidente. Da Exato. administração Ele aqui- interna temos aqui o ministro do Interior. Assembleia, se tu Não, tiveres, não é mesmo. quando António Costa foi ministro, Uhum. a polícia foi investigar o gabinete do ministro. Assembleia, exemplo muito claro. A polícia foi investigar o gabinete do ministro. E um dos funcionários do ministro tinha 70 Sim, mil mas em euros. Portugal, Só um bocadinho, mas permita-me espera. só. Mas Há isso é uma rápido. polícia que Isso é está rápido. fora, portanto, da É a administração polícia- interna. é a polícia judiciária. é a polícia judiciária. Que para nós provavelmente Tu aqui poderíamos devias talvez ter- comparar com o tu- serviço de investigação Tu criminal. podias ter o SIC. Tu podias ter E o aliás, é um SIC aqui debate na nossa dessa realidade. O Sei que SIC. também é político. Podias ter o SINS, mas está tudo ligado à política. Não tens como. Então, nós podemos fazer todo o debate possível e imaginário. Nós temos que desamarrar a polícia do partido. Isso não é um problema do MPLA. Ou seja, o problema foi criado pelo MPLA. E isso interessa muito o MPLA manter o estatuto conforme a coisa está. Por isso é que depois se diz a ordem da autoridade e a autoridade da ordem ou a autoridade do poder são duas coisas diferentes. Porque a polícia justifica, e quando nós fomos convidados, antes de viajar, fomos convidados pelo comandante provincial, que diz o seguinte, Comandante geral. nacional, geral, que diz o seguinte: olha, nós temos que obedecer à ordem da autoridade, de quem foi investido em autoridade. Quem foi investido em autoridade através das eleições é o Presidente da República, que manda tudo, que depois elege os governadores. Mas depois, quem é governador, ou seja, quem é comandante provincial, se submete às ordens do governador. Por isso, quando o governador diz, não passem naquela rua porque eu não quero, ou como aconteceu em Bengala, com o Luís Castro, o governador foi matabichar com os opiniões e fechou a rua, a polícia tem que obedecer, porque é assim que está do ponto de vista legal. Este é o problema. Agora eu entendo, para terminar, porque estou a falar muito, como é que se percebe que nós temos mais cidadãos ou temos mais militantes do que cidadãos? E eu venho de uma outra realidade agora de férias, mas já conheço, mas as pessoas também no nosso país, é preciso dizer essa Assembleia, têm pouca noção do que é a cidadania. Nós temos muito pouca noção do que é a cidadania. O cidadão é uma pessoa livre, que sabe que não depende de um partido político, nem é escravo de ninguém, muito menos é súbdito.
Não há, na nossa realidade, há muito pouca consciência disto. E então o bispo tem razão quando diz nós formamos mais militantes do que cidadãos, mas também os próprios partidos políticos estão interessados nisto. Tanto a UNITA como o MPLA e outros partidos estão muito interessados em terem militantes e poucos cidadãos. Por isso já vamos falar um bocadinho sobre um outro tema. Por isso é que muitas vezes dá-se cabo da cidadania, que é livre. E então, mas termino com isso, acho que a polícia excedeu-se no IGE, temos que fazer um grande debate, mas deriva da consciência de cada um dos angolanos dizer, independentemente do meu partido, o Angola está em primeiro lugar, depois é que vem o meu partido político. E ainda Tem que ser essa consciência, tem que ser esse debate.